Olá, pessoal! Estamos em mais uma aula no qual nós vamos falar sobre o armazenamento dos materiais de construção. Então, o primeiro material no qual nós vamos falar é o cimento. Tá? O armazenamento do cimento tem que ser sobre estrados, tá? Ou sobre pallets, né? Evitando com que esse material fique em contato diretamente com o chão, com o solo, tá? Também deve-se armazenar esses materiais com um determinado afastamento das paredes e do teto. Isso devido ao quê? À umidade, tá? Porque sabemos que a umidade, a presença de água vai alterar, né, a qualidade desse material. Então, recomenda-se o mínimo que seja empilhado no mínimo, no máximo, no caso, 10 sacos, tá? de cimento e altura mínima de 10 centímetros do chão e afastamento das paredes de 10 centímetros e também, no mínimo, 50 centímetros em relação ao teto. Então, no recebimento do cimento, deve-se primeiramente verificar se o tipo de material que foi pedido, né, está correto. Sabemos que existem vários tipos, né, de cimento com as suas resistências diferenciadas. Deve-se verificar se no material tem rasgos, né, se o material está empedrado, se tem furos. Verificar o que diz, né, nas informações que estão na embalagem, como o nome do fabricante, selos de qualidade, validade, tá? Esses materiais, tanto o cimento, cal, gesso, argamassa, eles devem ser armazenados em lugares cobertos, tá? Então, sabemos que o cimento, no máximo até 10 sacos, tá, de cimento, no máximo 15 sacos de cal e 20 sacos de argamassa, tá? Então, o local deve ser coberto. Esse material deve se ficar próximo ao local de dosagem e mistura. Aqui temos um afastamento aqui do solo, né, de 30 centímetros e 30 centímetros da parede. Sabemos que o mínimo é de 10 centímetros. Quanto à forma de armazenamento dos agregados. Então, primeiramente, deve-se construir baias, tá? Ou seja, repartições para cada granulometria, tá? Desse agregado. Então, temos uma baia para areia, outra para brita 1, brita 2, tá? Deve-se construir também contrapiso para evitar com que esse material fique diretamente em contato com o solo, tá? Evitando tanto a contaminação desse material com matéria orgânica ou alguma característica química que pode conter ali nesse solo e também a umidade. Esses materiais, eles devem ser armazenados também próximo à entrada dos caminhões. Quanto ao armazenamento de blocos cerâmicos e de concreto. Então, a compra, né, desse material deve ser de forma planejada, né, com entrega planejada para evitar a ocupação de calçadas públicas, tá? Então, a altura máxima de empilhamento desse tipo de material é de 2 metros, separando, né, esses blocos por dimensões, tá? E o armazenamento também deve se ficar próximo ao local de uso. Quanto ao transporte, deve-se utilizar, ou aconselha-se utilizar, algum tipo de equipamento para evitar o transporte manual, evitando assim a quebra. Quando esses materiais são armazenados a céu aberto, né, em lugares abertos, devem ser cobertos por lona plástica para evitar, né, o contato de chuva aí, diretamente nesse material e os prejuízos que podem ocorrer, né, devido à umidade. Quanto à madeira para forma, se elas forem armazenadas em local aberto, também devem ser cobertas por lona plástica, tá? Pode estar utilizando o efeito aqui, né, a norma de tabicamento para facilitar, né, a circulação de ar entre
essas formas, tá? Então, a forma de tabicamento é a colocação de ripas na sua forma, tá? Transversal. E geralmente as pilhas devem ter uma altura de 50 centímetros. As telhas, recomenda-se, né, armazenar essas telhas sobre, né, uma camada de areia, evitando com que esse material fique em contato diretamente com a terra ou barro. Elas devem ser armazenadas de forma vertical e em até 3 fiadas. E também deve-se evitar mudanças constantes de local, né? Sendo que elas podem estar sendo retiradas aí já para a montagem do telhado. As louças sanitárias, elas devem ser acondicionadas em lugar coberto e também deve-se utilizar todo tipo de proteção, né? Seja ripa, papelão, para evitar com que elas fiquem em contato com a outra, tá? Ou elas, né, em contato com algum tipo de material agressivo ou abrasivo. O aço, ele deve ser armazenado, né, deve ser organizado por bitola, tá? Conforme o diâmetro de cada aço, né, de cada material. Se esse material for armazenado em local aberto, também deve ser coberto por lona, tá? Não deve ter contato direto com água e umidade devido à corrosão. Então, sabemos que o aço ele tem vários tipos de bitola, tá? Ou seja, diâmetro 6,3, 8, 10, 12,5, 16, 20, 25, tá? CA50, temos o CA60, ok? Então, cada diâmetro desse aqui ele tem que ser armazenado de forma separada e organizada. As esquadrias de alumínio, primeiramente, elas devem ser guardadas dentro da própria embalagem, em posição horizontal, em locais fechados, com baixa umidade, isentos de pó ou poeira, e também não deve ter contato com materiais abrasivos. Deve-se evitar, né, na obra, qualquer tipo de colocar longe, né, de algum tipo de material, né, evitando respingos de argamassa, tinta ou outros materiais, como ácido, tá? Porque esses materiais eles vão ocasionar uma determinada mancha, né, uma determinada aí abrasão ou deterioração desse tipo de material. Os tubos e conexões de PVCs devem ser armazenados em locais fechados, tais como almoxarifado, organizado por bitola ou pelo menos cobertos, livres da ação direta do sol. Eles podem ser armazenados tanto em forma de pilhas, como também podem ser acomodados em ganchos fixados nas paredes. As tintas devem ser armazenadas em local ventilado, tá? Porque a maioria das tintas elas contém solventes orgânicos inflamáveis. Então, o material das paredes, né, do teto, do local onde essas tintas vão ser armazenadas, deve ser constituído, né, de material não combustível. Espaço mínimo de 2 metros quadrados para estar armazenando esse tipo de material. Então, aqui, né, temos alguns exemplos de consequência do armazenamento inadequado da areia e brita, né, se for armazenar diretamente em contato do solo, pode ocorrer contaminação. Cimento e cal, né, elas endurecem e estragam quando em contato com a água. Esquadrinhos de alumínio, problemas de riscos, né, e avarias dimensionais. Louças sanitárias, quebros, riscos e avarias. Madeiras para formas, deformações, empenamento, deterioração devido à umidade. Tijolos e blocos, variações dimensionais dos blocos, quebras e perdas de materiais, além de questões de ergonomia, ou seja, se os blocos eles forem armazenados longe do local de uso, né, pode dar problema aí no próprio trabalhador, né?
Então, as tintas armazenadas de forma inadequada pode ter comprometimento nessa qualidade, também perigos de incêndio. Telhas cerâmicas, né, em contato com a umidade, ela pode ter dilatações higrotérmicas, tá? Higrotérmicas tanto devido à água quanto à temperatura, e quebras também. Tubos e conexões, se for exposto diretamente sem um lugar coberto, né, ao ar livre, pode ter deterioração devido à luz solar, além de danos e quebras. E vergalhões, se ficarem em contato com o solo, também eles podem estar sujeitos, né, sofrer corrosões devido às intempéries. Aqui temos um layout de organização dentro de um canteiro de obra, tá? Então, temos aqui esse quadrado todo reticulado aqui, que é onde vai ser construída a edificação. Tem lugar para armazenamento de cimento, de formas, né, do aço. Tem também os agregados, né, miúdo e graúdo, que devem estar próximo ao quem? Ao portão de entrada, tá? E também temos o local onde estão os escritórios, né, banheiro, o almoxarifado, né, que pode ter todas as peças, né, pequenas ou peças que caibam, né, e ferramentas, tá? Que seja o local de guardar todos esses tipos de material. Banheiro e vestiário para os trabalhadores. Então, assim, antes de estar construindo, né, em determinado local, em determinada obra, se faz um projetozinho, né, para determinar onde cada tipo de material ele vai ser armazenado, tá? Novamente aqui, podemos verificar que os agregados devem ficar próximo ao portão de entrada. Então é isso, pessoal. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau!